título é O Tempo. Aquele que faz casa do dia para o Senhor o faz. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. Isso foi tirado da Epístola de Romanos, escrita por Paulo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem das possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade de indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda a parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo chamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, eis aí um texto para a gente pensar, para a gente refletir, né? Então, nós vamos dar início à nossa reunião, né? Vamos agradecer pelo dia que tivemos, a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer pela proteção que recebemos no dia de hoje. Agradecemos esta oportunidade de estarmos reunidos em nossos lares, porém, através desta via, estamos comungando os mesmos pensamentos. Então, nossa gratidão a Deus por esta oportunidade bendita, né? Pelo dia que tivemos aqui na Escola da Vida Terrena, por tudo quanto recebemos neste dia, por todas as oportunidades que tivemos de estudar, de trabalhar, de ajudar, de viver, enfim, né? E por toda a proteção que recebemos. Neste momento, queremos pedir aos nossos queridos protetores, nossos anjos da guarda, né? Os bons espíritos que possam estar conosco, possam estar em nossos lares, nos abençoando, nos iluminando,
e que todos assim possam estar sob a luz do nosso Senhor Jesus, os seus ensinamentos, aproveitando estes momentos de aprendizado, estes momentos de comunhão de pensamentos, que as nossas preces, as nossas vibrações possam chegar a todos aqueles que estão precisando, que estão necessitando de um amparo, de um conforto espiritual, enfim, todos possam receber, possam se aproveitar este momento, né, para a sua reflexão, para o seu entendimento, e assim todos possam se sentirem melhores ao término desta nossa reunião. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir a lição que é a prática, o estudo do Evangelho no lar, que é muito importante, né, essa prática. Então nós vamos acompanhar a Isabel, que fará para nós uma explanação do assunto. E na próxima semana, para que todos já possam ir se preparando, o tema é também muito importante, que é sobre o Espírito de Verdade. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se alguém tiver oportunidade, as questões vai em 5, itens 5 e 6, sobre esse capítulo 6. Se alguém quiser ter a oportunidade e tiver a oportunidade de ler, é muito interessante, e assim já vai ter uma ideia do tema da palestra da noite. Então, convidamos a Isabel agora a fazer o uso da palavra. Isabel, seja muito bem-vinda. Todos nós estamos aqui desejando a você uma boa explanação, e com você, então, a palavra. Obrigada, boa noite a todos. Mais uma vez, começar essa palestra agradecendo, né, sempre a oportunidade de ser lembrada pelo Geraldo. É algo que no começo deixa a gente um pouquinho nervoso de ter que fazer a palestra, mas é de tão grande ajuda, principalmente para quem vai falar, que eu sempre comento, né? Quem mais aprende é quem vai fazer a palestra, porque a gente vai atrás do assunto, vai tentar entender um pouquinho melhor o tema para poder estudar, para falar com vocês, e aí eu sou a maior beneficiada, então por isso eu agradeço. E o tema de hoje, né, começando até pensando que mais uma vez, mais uma segunda-feira a gente está aqui reunido, mesmo que seja online, porque foi um hábito que nós criamos, um horário, um dia que foi especificado pelo nosso centro, pela nossa casa, e nós costumamos ir toda segunda-feira ir ao centro para receber o ensinamento, receber o passe, para estarmos juntos, e a cada dia nós temos uma programação. Então, assim como nós temos essa programação, esse hábito de ir ao centro, de fazer as orações, de estudar, nós vamos colocando hábitos na nossa vida também, no nosso dia a dia. E se a gente não coloca bons hábitos, né, já dizia o Divaldo, numa palestra que eu vi outro dia dele, ele falou: se a gente não coloca bons hábitos, os maus acabam entrando no nosso dia a dia, na nossa rotina. E quais são esses hábitos? A gente tem hábitos que são necessários para nós, para poder organizar melhor o nosso dia a dia, e que são coisas que são importantes, como o horário para ir trabalhar, para estudar, para fazer as suas atividades, e alguns hábitos alimentares, hábitos saudáveis, e alguns de lazer também que é importante para a gente, né? Dentro desses hábitos, a gente vai dividindo mais ou menos conforme o tempo que a gente tem. E o Zé fez uma leitura assim, excelente que eu vou falar hoje,
que é o que a gente faz do nosso tempo, né? Sobre o tempo que a gente emprega, o que eu estou fazendo com o meu tempo. Então, se a gente fizer um exercício de pegar um dia da semana, principalmente se for ali durante a semana, não o fim de semana, que é um pouco mais maleável para a gente, assim, né, de alterar algumas coisas, mas se eu pegar um dia da semana e começar a prestar atenção em tudo que eu faço, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, o que eu fiz quando eu acordei, quando eu saí de casa, durante o meu trabalho, com quem eu conversei, sobre o que eu falei, o que eu fiz, a gente vai perceber que muito desse tempo que foi dado para nós, né, 24 horas num dia, que hoje parece que está cada vez, a gente tem a sensação de ser cada vez mais curto, né, porque a gente tem tantas atividades a fazer e parece que quanto mais a gente tem facilidades, parece que fica até mais difícil, né? E o que eu faço desse meu dia, a gente prestar atenção? E boa parte do nosso tempo é praticamente desperdiçado com distrações, com coisas que não são para nossa construção, assim, para nossa ajuda. Claro, muitas vezes são coisas que nos ajudam a espairecer ou com para poder enfrentar melhor o dia. Eu não falo até daquelas conversas que a gente tem, mas às vezes muitas conversas, tem gente que eu tenho ouvido falar bastante, principalmente no meu trabalho, eu estou trabalhando em home office desde março, e o pessoal tem dito, né, que agora com as reuniões online, trabalhando cada um em casa, a gente tem muito mais tempo, está sendo mais produtivo, porque a gente tá com menos distrações, né, a gente está, apesar de estar em casa e ter também as atividades de casa, a gente tem menos distrações. Então, o que a gente faz do nosso tempo? Né? Eu estou escolhendo fazer desse tempo coisas úteis para mim, que vão me ajudar no dia a dia, ou eu estou desperdiçando tempo, às vezes, com internet, que é uma coisa que ajuda muito. Graças a Deus, a gente está numa época, a pandemia é uma época para a gente que está muito fácil para nós, né? Você já pensou lá, naquelas outras pandemias que já aconteceram, imagina como eram muito mais difíceis, e a gente ainda reclama muitas vezes, né? Então a gente conseguiu, a nossa reunião mesmo, não tem deixado de fazer, e a internet só veio ajudar, mas tem também um lado que ela atrapalha a gente, né? Então, quais são os hábitos que eu estou escolhendo? E um dos hábitos bons que a gente pode manter e ter é o hábito da oração. Então, se a gente faz aquela oração pela manhã, que é de agradecimento, a oração quando vai dormir, né, que são aqueles momentos que a gente consegue ficar um pouco quietinho com Deus, e não precisa ser algo muito demorado, né? É algo que seja de sinceridade do coração, que seja para agradecimento, para fortalecimento daquele dia mesmo. E dentro do hábito da oração, é o que a gente entende como proteção para o nosso espírito, né? Se a gente for falar de proteção, o que a gente faz para proteger a nossa casa, materialmente falando? A gente pode colocar diversas trancas lá, portão automático, alarme, câmera, tem diversos meios da gente proteger a nossa casa, né? Mas isso materialmente falando, e espiritualmente, o que a gente tem feito? Nenhuma fechadura super, hiper, né, que seja de última geração, ou que seja melhor que seja, não vai proteger a nossa casa espiritualmente. Nossa proteção do nosso lar, ela vai se dar através do nosso contato com Deus, né, com Jesus. E qual é a forma de convidar Jesus para entrar na nossa casa? É através do Evangelho no lar. Né? Essa é uma forma de convidar Jesus para a nossa casa. Aí eu listei aqui alguns motivos do por que se fazer o Evangelho no lar. Né? Um dos motivos, estudar para melhor compreensão. Então, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aprendido, todas as vezes que a gente faz o Evangelho, nós aprendemos de acordo com o que está lá, que a Kardec já deixou tão bem resumido e colocado para nós lá, que são os ensinamentos de Jesus e as orientações dos Espíritos também. E quando a gente estuda e aprende para uma melhor compreensão, nós colocamos aos poucos o que a gente aprende em prática. Então, é um exercício na prática.
Então, quando você está fazendo uma faculdade, está estudando, está na escola, quanto mais você estuda e faz a parte do exercício, melhor a gente vai ficando, né? Um atleta, ele não se consagra da noite para o dia, em poucas vezes que ele pratica alguma coisa. Ele vai estudar, ele vai praticar, ele vai se esforçar sempre. Então, é através dessa prática que a gente vai fazer e de estudo que a gente vai conseguir colocar isso no nosso dia a dia. Não só na nossa casa, com a gente e com as pessoas que convivem com a gente em todo lugar que a gente vai, né? Um outro motivo é receber espíritos mensageiros do bem. Quando a gente abre as portas da nossa casa para Jesus e com uma boa vibração e com uma harmonia na nossa casa, nós estamos convidando aqueles espíritos mensageiros do bem que vão nos ajudar a iluminar a nossa casa e nos ajudar a compreender melhor a forma como nós temos que agir no nosso dia a dia, né? Outro motivo, outro benefício é praticar a caridade. Então, de duas formas até, né? Quando a gente está com a nossa família, fazendo o evangelho no lar, existe aquele momento que você sabe que aquela atenção é para aquele momento e para aquele estudo da noite. Então, no momento que cada um vai fazer o seu comentário, vai dizer a sua opinião, vai contribuir para aquilo, é um momento que nós estamos interagindo com os nossos familiares, que são aquelas pessoas com quem a gente mais tem dificuldade e com certeza são as pessoas que estão próximas da gente, não é por acaso, né? Porque tem todo um planejamento de Deus que é perfeito e que nesse momento a gente tem a oportunidade de poder lidar melhor com algumas situações, né? E a outra prática da caridade é através do momento da vibração, que nós fazemos também no Evangelho. Nesse momento de vibração, não é só para o nosso lar, mas sempre lembramos daqueles que estão em necessidade material, espiritual, e que dependem também não só das pessoas, de ajudas, mas de vibrações positivas que vão chegar até eles e que vão fazer com que os espíritos do bem também cheguem até eles, né? Como eu já falei também, a harmonia no lar e elevar o padrão vibratório. Então, quando todos do lar estão fazendo o evangelho, existe uma comunhão desse bem, né? E mesmo que vocês podem, de repente, estar pensando, mas eu não faço com a minha família, eu faço sozinho. Eu sou uma pessoa que faço o evangelho sozinho. Mas eu acredito que mesmo que eu faça sozinha, isso vai se refletir na minha família. Porque quando eu procuro estudar os ensinamentos de Jesus e quero me parecer cada dia mais com Ele, e em cada situação a gente pensar como Jesus agiria, quando eu faço o Evangelho no lar, todas as semanas que eu faço, eu vou me fortalecer. E a cada momento que eu for interagir com a minha família, isso vai refletir, isso vai passar para eles também. Não só através da oração que eu vou fazer, da vibração para eles, mas através das minhas atitudes que vão influenciar. Porque quando a gente sabe, né, uma fagulha num lugar, ela faz incendiar um lugar todo. Da mesma forma que quando existe algo de bom num lugar, isso também vai refletir no lugar assim, como um todo, né? Não sei se eu soube explicar, mas a importância, assim, mesmo que você não faça o evangelho com a sua família, com outras pessoas da sua casa, se você faça sozinha, a harmonia no lar vai se dar, vai acontecer da mesma forma. E, principal também, a proteção para o lar, como a gente falou aqui, né? Eu protejo a minha casa com fechadura, mas espiritualmente falando é através do evangelho. E para isso é preciso compromisso. Não só o compromisso com a família eu não vou fazer o evangelho no lar porque o centro disse para mim que era importante fazer o evangelho no lar. É porque eu sei que isso vai fazer bem não só para nós, mas para todas aquelas pessoas que nós temos contato também, né? Porque isso se reflete através de exemplos, através de atitudes. E o compromisso, principalmente com o plano espiritual. Então, nós falamos, né, mais para frente aqui a gente já vai falar o passo a passo, como fazer isso na prática, como colocar na prática. Mas imagina que nós temos que marcar uma consulta médica e eu vou precisar entrar em contato com aquela clínica, com aquele médico para marcar um horário, né? Porque eles têm os compromissos deles, eu tenho os meus. E o plano espiritual também tem o compromisso, né, espiritual.
e nós temos o nosso. Então, é um compromisso que a gente faz com a espiritualidade. Então, é muito importante, né? É marcar o dia e o horário para esse compromisso. Então, vamos ver como é que a gente coloca isso na prática mesmo. Então, antes de começar, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, bem no finalzinho do livro mesmo, tem lá os passo a passos, tem a forma de como fazer o Evangelho no lar, tá? Então, se alguém não tem o livro, se alguém ainda não faz o Evangelho no lar, ou quer orientar alguém que não conheça, que não faça, que esteja iniciando agora no Espiritismo, isso está no livro também. E como eu falei no começo, né, a gente é tão beneficiado por estar em 2020, que você colocar no Google, qualquer lugar, no Google, no YouTube, você vai achar o Evangelho, você vai achar todos os livros, se alguém não tem o livro ainda, e tem com certeza também na internet como fazer o Evangelho no lar, tá? Mas vamos só relembrar aqui direitinho como é que a gente coloca isso tudo em prática. Então, tem que escolher o dia e o horário. Esse dia e horário, se você vai fazer com a sua família, deve ser escolhido com a sua família. Então, se você tem filhos adultos, outras pessoas que vão participar, que uma pessoa faz faculdade, então à noite, durante a semana não dá para ser, ou um faz curso, cada um tem os seus compromissos, né? Aquela rotina que a gente falou no comecinho lá. E então é muito importante que se chegue num consenso, né, de qual é o dia melhor para que não aconteça casos de hoje eu não posso porque eu tenho aquele compromisso e outra pessoa outro dia não pode, para não ficar faltando uma pessoa ou outra ou acabar até nem fazendo, né? Então é importante que se chegue nesse consenso antes de começar a instituir o Evangelho no lar, tá? Então, se domingo à noite é o dia que todo mundo está em casa, então vamos fazer no domingo à noite. E aí, com o tempo, essa rotina ela vai ficar tão enraizada no dia a dia de cada um, né, das famílias, que vai chegar no dia e a gente já tá sabendo que está lá e já não assume compromisso, né, antes. Então, eu faço de quarta-feira, algumas pessoas falam, não, na quarta-feira a gente se encontra, não, então na quarta-feira eu não posso e tal. Então, a gente vai lembrar, naquele dia a gente não pode, porque é um compromisso que a gente já assume, né, com a gente e com a espiritualidade. Agora, é legal também, eu sou uma pessoa que eu preciso anotar tudo, né, agora que eu tenho as minhas anotações. Eu coloco um despertador no meu celular, que 15 minutos antes, pelo menos, de começar o Evangelho, porque é algo que facilita. Às vezes é um dia de feriado, né, e você foi viajar, é algo que foge um pouquinho da sua rotina e é legal ter um lembrete, né, para não deixar passar esse compromisso. E sobre o ambiente, então nós escolhemos o dia, o horário, reunimos lá a família, então onde nós vamos fazer? A espiritualidade, ela não está preocupada com o ambiente, vamos dizer assim, a parte material. O ambiente deve ser escolhido de acordo com um local que seja mais agradável para a família, que a família se sinta melhor para fazer, e um local que seja tranquilo, que você consiga, de repente, fechar as janelas, fechar uma porta, para que não haja interferências exteriores, para acabar não atrapalhando e dispersar um pouco a reunião do Evangelho. Não é necessário apagar a luz, não é necessário fazer um altar, acender vela. A gente sabe que a doutrina espírita não tem esse tipo de dogma, e o que é mais importante no Evangelho é estar presente espiritualmente, de corpo e alma, e deixar aquele momento exatamente, esquecer os problemas exteriores, as questões que todo mundo tem, e se concentrar somente naquele momento. Isso é o mais importante do que o ambiente propriamente dito, fisicamente, tá? Trazer a água para fluidificação. Algumas famílias preferem um jarro, às vezes deixa lá para todos tomarem, ou cada um tem o seu copo, cada um tem a sua garrafinha. Eu costumo fazer com três garrafinhas, a minha e dos meus 2 filhos. E aí, sempre que acaba, mesmo eles não fazendo comigo, acaba o Evangelho no lar, eles já sabem que a hora que eu abrir a porta, eles já estão com a mãozinha lá para pegar a garrafinha de água deles. Então, isso é
Um dia, quem sabe, eles fazem comigo, mas por enquanto eu estou ali fazendo por eles e eu sei que essa energia vai chegar até eles de alguma forma, né? E o importante é que eles aceitaram, pelo menos, essa parte. Então, assim, a água para fluidificar, até tem se vocês quiserem pesquisar depois, no livro Nosso Lar, do André Luiz, no capítulo 10, ele fala sobre a importância da água para o nosso corpo e espírito. É porque a gente sabe que mesmo no nosso corpo a gente precisa muito das energias da natureza, que é o que Deus, da forma que Deus nos criou. E a água é uma das coisas, a água, o sol, o ar, né, o oxigênio, e a água é uma das coisas muito importantes. A gente fica dias, eu não sei dizer precisamente quantos dias eu consigo viver sem alimento, mas menos dias sem a água. Então, assim, tem no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele explica bem, de uma forma bem legal, sobre a importância da água, tá? Aí, para começar a reunião, começa-se com uma prece inicial, né? Bem parecido até com a nossa reunião no centro, até eu costumo falar às vezes também que é um mini culto, né? E aí começa com a prece inicial. A prece inicial é dessa forma também, que deve ser espontânea. Não precisa se preocupar em fazer grandes orações. Ou, tem pessoas que às vezes falam, porque é legal a gente, quando está com um grupo fazendo o evangelho, que todos participem. Então, que haja um rodízio. Então, essa semana você faz oração, você faz a leitura, para que todos participem, né? E estejam ali bem presentes. E a oração inicial, ela tem que ser espontânea, agradecer a oportunidade de poder estudar o Evangelho, de ter o Evangelho hoje para a gente poder aprender e colocar em prática, agradecer a presença dos amigos espirituais, né, e solicitar que haja tranquilidade e segurança naquele ambiente. Após a prece inicial, nós fazemos a leitura. É importante adotar o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer essa leitura desde o prefácio, desde o começo. Tá? Vai seguir todos os capítulos de acordo com o que está no Evangelho. Então, como eu falei antes, né, o Kardec já deixou tudo tão mastigado para a gente, né, tudo tão organizado, que é de uma forma muito, muito simples de se entender. E a leitura, ela não precisa ser de um trecho muito grande, até para não entediar, para não ficar cansativo, para que as pessoas saibam que vai ter mais ou menos aquele tempo ali. O tempo também varia muito, tá? De família para família, de 15 a 20, 25 minutos costuma durar o Evangelho no Lar. E após essa leitura, se alguém falar, não, tudo bem, eu fiz a leitura do Evangelho, eu cheguei no final, o que é que eu faço agora? Aí você começa de novo, né? Porque quando a gente faz a leitura de um livro, principalmente uma leitura de um livro espiritual, quando a gente faz a leitura uma vez, a gente entende de uma forma. Aconteceu isso comigo quando eu li o Nosso Lar. Eu não gostei, para ser sincera, assim, eu não gostei muito do livro, eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque eu era muito iniciante ainda no Espiritismo. E depois de uns 2, 3 anos, mais ou menos, eu fui ler novamente. Parecia outro livro. Então, assim, cada vez que a gente lê um livro, mesmo que seja o mesmo, a nossa evolução é outra, porque a cada dia a gente evolui. Né? E a cada dia, se a gente instituir o Evangelho no Lar todas as semanas, com certeza a gente vai estar aprendendo. Né? E cada vez que eu ler um assunto, eu vou ter uma visão diferente. E aí, após a leitura, nós fazemos os comentários. E esses comentários, claro, sem apontamentos, né? Então, olha, tá vendo? Ontem a gente estava falando desse assunto e, olha, foi incrível, porque a gente leu exatamente esse assunto hoje e eu acho que ele está direcionado para você. Assim, sem esses apontamentos, para que as pessoas não fiquem constrangidas, né? E até porque a gente não pode apontar o dedo para ninguém, todos nós temos as nossas falhas. Mas deixar com que as pessoas fiquem à vontade para falar o que entendeu, para contribuir, porque muitas vezes a minha visão não é a mesma que a da outra pessoa, com certeza não vai ser, mesmo que a gente viva junto, mesmo que a gente seja da mesma família, as visões são diferentes, todos nós estamos em um patamar diferente de evolução. Né? Agora, se acontecer nesses comentários,
uma pessoa divergir da opinião da outra, não se chegar muito a um consenso e acabar demorando demais com a reunião, aí é legal deixar uma pessoa, né, ou se todos quiserem também, encarregados de procurar um pouco mais sobre aquele assunto, pensar um pouco mais sobre aquele assunto na semana que vai decorrer, para na próxima semana, no próximo Evangelho no Lar, vocês discutirem novamente, né? Ou se a família quiser falar separado também, é algo que fica a critério de todos, né? Mas é sempre bom colocar esses assuntos dentro do momento que é feito o Evangelho no Lar. Ao final dos comentários, se faz as vibrações. Essas vibrações também devem ser muito sinceras e com muita, de profunda fé, para que haja não só para que seja abençoado não só o seu lar, mas que outras pessoas também que não estão ali possam ser abençoadas, né? Que são aquele momento de vibração para as outras pessoas que estão em necessidade financeira, necessidade física, de saúde, para o nosso planeta. É aquele momento que a gente vai fazer aquele pensamento chegar através do plano espiritual a todos que têm a necessidade, né? E como eu falei, pode haver esse rodízio, as vibrações podem ser feitas, de repente são 3 pessoas só na família, cada um pode fazer uma vibração para que haja participação de todos. E a prece final, que é o agradecimento de poder estar naquele momento reunido com a família, de ter a oportunidade de estudar o Evangelho, né, de solicitando ao plano maior para fluidificar a água, e também agradecendo a todos que estiveram naquele momento para a proteção do lar. Eu até achei legal, eu lembrei de uma coisa, que uma vez eu acho que foi numa palestra no centro, que alguém comentou, falou assim, quando eu faço o Evangelho, eu penso não só na água que está ali, na garrafa que está perto de mim, mas eu penso na caixa d'água do meu prédio. Então, assim, eu fiquei pensando, então, eu instituí isso para mim também, né? Eu moro em prédio, aí a gente fica pensando, poxa, então não é só para mim, se eu posso pensar que o plano maior vai fluidificar a água do prédio, muitas pessoas vão ser, né, alcançadas. E não só, e a gente sabe, né, de várias leituras e várias reuniões que nós já assistimos, que quando nós fazemos o Evangelho no Lar, não se ilumina somente a nossa casa, mas todo um prédio, toda uma rua, todo um quarteirão. Isso alcança lugares assim que eu acho que para mim é inimaginável, né? Se a gente pudesse enxergar até onde vai a luz de Deus, a gente ia se impressionar, né? Então, nesse momento, não é só para o seu lar, mas para onde você vive e com as pessoas que você convive. E aí, no finalzinho aqui, o livro Mensageiros, tem o capítulo 35, que fala exatamente como o que acontece, né, na verdade, durante o Evangelho no Lar. Esse capítulo 35, ele se chama Culto Doméstico. E aí tem um trechinho que eu até quis deixar aqui, porque a gente falou muito sobre tempo, o que eu faço com o meu tempo. A gente sempre dá desculpa que a gente não tem tempo para fazer as coisas, né? Eu não faço evangelho porque tem semana que eu estou viajando a trabalho, tem semana que eu estou ocupada, eu trabalho em esquema de plantão, mas a gente sabe, né, que se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue instituir esses momentos para nós, porque é primeiramente para nós mesmos, né? Então fala assim, esse trechinho que eu escolhi. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Eu tinha até um gerente que ele sempre falava pra gente, né? Ele era muito exigente, mas ele sempre falava, antes da gente fazer o ótimo, vamos fazer o bom. Então, assim, antes da gente querer abraçar o mundo, vamos fazer aos pouquinhos, né? Vamos fazer
dentro da nossa casa, começar com a nossa família, começar com nós mesmos e colocar algumas metas e instituir alguns hábitos, bons hábitos, né? Com a pandemia, tanta gente reclama de muita coisa, claro, existe a dor de algumas pessoas que estão sendo atingidas bem de perto, não é fácil, mas tudo tem o seu lado positivo, tudo tem um lado bom. Até a Débora falou que na casa dela eles estão fazendo evangelho no lar todo dia, né? Agora eles têm bastante tempo. E eu comecei a estudar inglês, então assim, a gente sempre tem alguma coisa que a gente percebe que dá para encaixar. É só a gente se esforçar um pouquinho. Assim, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu não sei se acho que eu fiquei dentro do tempo, Sérgio. Não, sim. Foi muito bem colocado pela Isabel. Muito obrigado, viu, Isabel? O roteiro sobre o culto no Evangelho no Lar é muito importante, foi muito importante, bem colocado por você. E gostaria de pedir a você, se você puder, aguardar mais alguns instantes aí, uns 2 minutinhos, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Está em aberto, portanto, para qualquer um, assim que a Isabel permitindo, possa fazer a sua pergunta. Isabel, eu não tenho pergunta, eu acho que foi ótimo, acho que não ficou dúvida, né? Eu acho que é isso mesmo, às vezes a gente precisa falar das coisas mais simples, das coisas básicas, né? Porque às vezes parece que a gente vai no centro, a gente vê a palestra aqui de segunda, pronto, já tá tudo bem, né? E como você lembrou, né? Eu realmente, era uma coisa que acontecia comigo, estava lá na minha agenda e ia pulando de um dia para o outro, na verdade, de uma semana para outra. Mas o que eu acho que mais do que tempo é disciplina a palavra, né? Porque assim, se a gente for ficar esperando o tempo aparecer para fazer o negócio acontecer, não vai aparecer, porque eu com certeza tenho outras coisas também para fazer no tempo que a gente dedica ao evangelho, né? Então, acho que mais do que tempo é disciplina, né? A pessoa realmente entender a importância daquilo e ter disciplina, porque senão não vai, né? Porque a gente tem tantas demandas e tantas coisas para fazer que às vezes acaba o tempo não aparece. Então a gente tem que fazer ele acontecer. É verdade, Débora. É bem o que você falou mesmo, a palavra é disciplina. Porque tem coisas que nós somos obrigados muitas vezes, né? A gente não tem que trabalhar, e no trabalho a gente tem horário para entrar, nem sempre tem horário para sair, mas a gente tem horário para entrar, né? Alguns locais são mais flexíveis, mas na maioria sim. Na escola, as crianças desde pequenas aprendem que também tem um horário para entrar, tem um horário para sair, tem um horário para tomar o lanche. Então, desde pequeno, a gente é ensinado, né, a ter disciplina, a ter algumas regras, né? Mas, com o tempo, a gente acaba relaxando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e sempre arruma desculpas para nós mesmos, né? Mas é força de vontade e disciplina, é isso mesmo. Muito bem. Então, nós estamos hoje num grupo reduzido, né? Estamos aqui com 11 pessoas. E eu acredito que ninguém mais quer fazer perguntas. Então, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. E vamos, mais um momento, elevar os nossos pensamentos para que possamos fazer a prece final e, em seguida, as vibrações. Então, vamos colocando nosso Senhor Jesus na retina dos nossos olhos,
nosso mestre querido, assim sob o alto das nossas cabeças, com as suas mãos espalmadas, nos abençoando a todos. Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos por este meio de comunicação que nos permite dar continuidade nos estudos que a Casa Espírita promove às segundas-feiras, e nos permite irmos aprendendo um pouco mais, nos permite agradecer, nos permite vibrarmos. Então, nós pedimos a permissão dos bons espíritos, permissão do alto, para encerrarmos a nossa reunião. Esperando que na próxima segunda-feira, no dia e hora marcado, possamos novamente nos reunirmos para mais um estudo. Então vamos agora desejar a todos uma boa semana de muita alegria, de muito trabalho, de bastante proveito, de bastante pensamentos elevados, de boas ações, de bons atos, de boas palavras. Desejamos a todos assim muita luz. Então vamos aproveitar essa comunhão de pensamentos para fazer as nossas vibrações. Vamos começar vibrando pelo planeta Terra. É sempre bom lembrarmos dos nossos irmãos e outras nações. Pensando, desejando a todos um progresso espiritual, material, desejando que a fraternidade, a caridade, o amor esteja presente no coração de todos, os nossos irmãos recebam muita luz, proteção dos seus guias, dos seus anjos da guarda, desejando a todos paz, desejando saúde, desejando o pão material a todos, o amparo dos bons espíritos, dos espíritos de luz, para que toda a humanidade seja alcançada, todos possam receber do alto aquilo que eles mais precisam neste momento para darem continuidade nas suas caminhadas. Vibremos para a nossa casa, o centro espírita, para que possamos em breve estarmos retornando às suas dependências e ali realizando as nossas reuniões, sempre com o concurso dos bons espíritos, dos mentores. Vibremos para os nossos irmãos que desencarnaram, vítimas da Covid,
todos esses irmãos sejam amparados na espiritualidade, que eles possam despertar, frequentando as escolas espirituais, os hospitais, as casas de tratamento, para que os nossos irmãos possam ter ciência da sua atual existência, para que eles possam se reconhecer no outro plano e aí agir com tranquilidade, com confiança nos bons espíritos, nos seus protetores. Pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que fortaleça em todos os nossos irmãos a fé, a luz, para que nenhuma das ovelhas possa se perder, como disse o Mestre. Lembramos também para todos os nossos lares, fazendo com os lares sejam um templo de paz, de luz, e com a prática do culto do Evangelho, vamos alcançando essa luz, proporcionando para os lares a harmonia, proporcionando a convivência com os bons espíritos, os espíritos de luz, e todos os nossos familiares, entes queridos, também os nossos vizinhos, todos possam ser beneficiados. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muito obrigado a Isabel, que se prontificou, se dispôs a nos fazer o comentário desta noite. Então somos agradecidos e agradecidos a todos os companheiros que estiveram conosco nesta reunião.